Olá, meus alunos aí do RM Cursos, né, pessoal? Pessoal, vamos dar início aí ao nosso curso de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana Nogueira, eu sou formada e pós-graduada em Direito e também formada e pós-graduada em Letras, pessoal. Apaixonada aí pela língua portuguesa. E estou aqui vestindo a camisa do RM Cursos, tá? Vamos seguir aí, avançarmos bastante, gabaritarmos as provas, tá? De carreiras policiais. Pessoal, eu trouxe aqui um edital, tá? Coringa, que trata sobre as provas, né? Da carreira militar. Então, esse edital aqui, para você dar uma olhada, tá? Olha só, pessoal, o que nós temos que, primeiramente, aqui a nossa aula hoje vai ser sobre tipologia textual e gêneros textuais. Toda prova de carreira militar cai uma questão de tipos de textos e de gêneros de textos, tá? Então, é aquela matéria, ó, que você tem que se apaixonar, aquele conteúdo que você tem que dominar. Outro conteúdo que sempre cai, pessoal, sempre, eu disse sempre, são as funções da linguagem. Então, a nossa aula, tá? Nós vamos começar com tipologia textual, depois nós vamos seguir para gêneros textuais, depois nós vamos seguir para as funções da linguagem e vamos avançando, tá? Você tem que dominar esses conteúdos que são os conteúdos coringas que sempre caem, ok? Então, eu trouxe esse edital aqui para você ter uma noção, tá? Daqueles temas assim, ó, que você precisa saber. Você vai chegar lá e eles vão estar na sua prova. Então, vamos começar hoje com tipologia textual e gêneros textuais. Adriana, o que é tipologia? Pessoal, tipologia. Tipologia são os tipos de textos, tá? Quais são os 5 tipos de textos que nós temos na língua portuguesa? E cada tipo de texto vai ter sua marca, tá? Nós temos o texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, tá? É uma questão aí da sua prova, sempre cai o tipo de texto. Vamos começar com o tipo de texto, texto narrativo. Pessoal, falou que é texto narrativo, fica de olho aí nos 5 elementos da narração. Tá? Quais são os 5 elementos da narração? Enredo, narrador, personagens, tempo, espaço, ok? São os 5 elementos da narração, do texto narrativo. Narração, pessoal, é uma história, tá? Então, a narração tem 5 elementos. Sempre uma narração vai conter 5 elementos. Primeiro elemento, pessoal, é o enredo. O que é enredo? O enredo, pessoal, é a história. O enredo é a trama, tá? É a trama, é a história. É o tema sobre o qual essa narração vai falar. Depois do enredo, e o enredo também, pessoal, coloquei aqui para vocês. Tem 2 tipos de enredo, tá? O linear, que é o cronológico, que sempre vai ter noção de tempo, de dias, né? Meses, horas, segundos. E o enredo não linear, que não tem essa conotação cronológica. Então, o primeiro elemento da narrativa, do texto narrativo, é o enredo, que é a história em si. Beleza? Segundo elemento da narração, pessoal, toda narração vai ter um narrador. Quem que é o narrador? O narrador, ele também é chamado, narrador também é chamado de foco narrativo. Acompanhe aí no seu material. O narrador, pessoal, é a voz do texto, tá? É quem conta a história. Aí é importante você saber que nós temos 3 tipos de narradores. Aliás, mais de 3, mas os principais são 3. Narrador observador, narrador personagem e narrador onisciente, tá? O que é narrador observador?
observador. Ele não é personagem, ele não tá na história, mas ele sabe do que tá acontecendo. Então, olha o conceito: narrador observador não faz parte da história. É apenas um observador. Ele tá lá do lado de fora, mas tá, de olho vendo tudo. E narra e conta a história. Outro tipo de narrador é o narrador personagem, como o próprio nome diz. O que é narrador personagem? Narrador personagem é o narrador que faz parte da história. Ele tá ali na história, pessoal. Ele é um personagem e também é um narrador. Por isso ele fala, né? Ele narra a história, mas ele também faz parte dela. Ele também é uma personagem. E outro tipo de narrador que o pessoal chama que é o deus da narração, né? É o narrador onisciente. O narrador onisciente, pessoal, onisciente, ele conhece todos os detalhes da narração. Ele conhece até os sentimentos ali, mais profundos dos personagens. Então, narração é o quê? É o ato de contar uma história, de narrar um fato, ok? Quais são os elementos da narração? Estudamos o primeiro elemento da narração. Qual que é o primeiro? O enredo, que é a história, é a trama em si. O segundo elemento, pessoal, é o narrador, que é aquele que conta a história, né? Ele é a voz do texto. E estudamos também, pessoal, os 3 principais tipos de narrador, que é o observador, o personagem e o onisciente, né? Cujos conceitos estão aí no seu material. Outro elemento da narração, personagem. Pessoal, todo texto narrativo tem que ter enredo. Todo texto narrativo tem que ter narrador. Todo texto narrativo tem que ter personagens. Quem são as personagens? As personagens são aqueles que fazem parte da história. Beleza? Quais são os 2 tipos de personagens que nós temos? As protagonistas ou antagonistas, né? As personagens principais. Personagens principais são as personagens que sempre estão ali, né? No começo ao fim da história, atuam bastante e elas se dividem em protagonista e antagonista. Tá? E as personagens secundárias, aquelas que aparecem ali pontualmente, né, no texto, de vez em quando, que também são chamadas de coadjuvantes. Beleza? Outro elemento da narração. Eu te falei que toda narração tem enredo, toda narração tem narrador, toda narração tem personagens, toda narração tem tempo. Qual que é o tempo que essa história, né, está sendo desenvolvida? Então, o tempo marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. E nós temos 2 tipos de tempo, pessoal. Nós temos o tempo cronológico. Saí de casa hoje pelas 6 da manhã, às 8 da manhã cheguei no meu trabalho, meio-dia almocei, 14 horas vim gravar aula para vocês. Olha aí, cronologia, tempo. Cronologia é tempo, é data, é mês, é ano. E o tempo psicológico é aquele que está na sua memória, né? Quando eu era criança, ok? Né? Então, o tempo, ele marca o quê? O momento em que a história está sendo desenvolvida. Temos 2 tipos de tempo. Temos o tempo cronológico, que está no seu material, e o tempo psicológico. Espaço, pessoal. Toda narração acontece em um determinado espaço. Onde que o texto é desenvolvido? Na casa de alguém, na fazenda de alguém, em qual cidade, em qual país? Então, todo texto narrativo tem o elemento espaço. O elemento espaço representa o local onde a história vai ser desenvolvida. E também pode ser um espaço físico, um espaço psicológico ou um espaço social. Ok? Então, Então, vamos revisar aqui quais são os elementos de um texto narrativo: enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. Beleza. Estrutura dos textos narrativos. Estrutura. Como que esses textos vão ser estruturados? Como que eles vão ser escritos, né? Os textos narrativos, eles possuem uma estrutura básica,
né, a forma como eles são escritos, pessoal. Vai ter uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. A apresentação, pessoal, a apresentação no texto narrativo nada mais é do que ali, ó, os primeiros parágrafos, né, em que a narrativa vai ser introduzida. Então, a apresentação nada mais é do que a introdução, né, o começo do texto narrativo. E nessa apresentação, nessa introdução, pessoal, ali no começo dos parágrafos, o texto narrativo já vai trazer alguns dos elementos da narração. Já vai trazer aí uma noção de tempo, de espaço, quem vão ser as personagens dessa trama, etc. Tá? Então, a estrutura da narração vai ser essa aqui. Vai começar com a apresentação, em que o texto narrativo vai ser introduzido. Depois nós vamos ter aqui o quê? O desenvolvimento, né? Os próximos parágrafos, né? Que é a maior parte do texto narrativo. Vai avançar aí, né? As ações das personagens, a sequência de acontecimentos, a trama vai ganhando uma evolução, tá? Depois nós temos, pessoal, o clímax. Toda narração tem essa palavrinha, essa estrutura clímax. O que é clímax, Adriana? Clímax, pessoal, é quando a narração ela alcança o ponto máximo. Tá desenvolvendo ali, começou com a apresentação, foi desenvolvendo, depois ela chega no clímax, ou seja, é a parte mais surpreendente, é a parte tensa, tá? É a parte emocionante em que a história vai caminhando aí para o seu fim. Então, clímax é a parte mais emocionante, que vai acontecer algo aí surpreendente, alguma tensão, tá? Para depois o texto narrativo chegar no seu desfecho. O que é o desfecho, pessoal? É o fim da narração. Então, aprendemos aqui que o texto narrativo tem alguns elementos. Quais são? Enredo, espaço, tempo, narrador e personagem. Aprendemos também que o texto narrativo segue uma estrutura. Quais são as partes dessa estrutura? Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Beleza? Então, aprendemos aqui a tipologia do texto narrativo. Agora, pessoal, é importante que nós saibamos também alguns gêneros narrativos, tá? O que são gêneros? Pessoal, eu tenho tipo de texto e tenho gêneros textuais. Os gêneros são as espécies dos textos, tá? Então, o conto, pessoal, o conto é um gênero do tipo de texto narrativo. A fábula, o romance, a novela, a crônica são gêneros narrativos, ok? São espécies do tipo de texto narração, ok? Vamos caminhar aí para o segundo tipo de texto, que é o texto descritivo. Pessoal, como o próprio nome diz, pessoal, descrição, o texto descritivo, ele vai apresentar a descrição. O que é descrever? É falar sobre alguma coisa. Descrever, a descrição pode ser de uma pessoa, pode ser de um objeto, pode ser de um local. Igual, por exemplo, o estúdio que eu estou aqui dando aula para vocês, né? É um estúdio muito limpo, bem arejado, bem iluminado, com excelente qualidade. Tudo isso são o quê? São características desse espaço local. Então, o texto descritivo é um tipo de texto que vai descrever, tá? Uma pessoa, um objeto, um lugar, etc. Algumas marcas do texto descritivo. Eu falei que todo texto tem suas marcas. Eu falei os elementos da narração. Quais são as marcas da descrição? Rica em adjetivos. Toda descrição possui muitos adjetivos. Percebam que eu, ao descrever, né, o local, o estúdio em que eu estou, eu falei algumas descrições, alguns adjetivos. Local limpo, iluminado, arejado, tá? São o quê? São adjetivos, ok? E
temos também, né, alguns tipos de textos descritivos, tá? Nós temos duas formas de descrição. Nós temos dois tipos de descrição. A descrição pode ser objetiva e a descrição pode ser subjetiva. Pessoal, o que é uma descrição objetiva? Descrição objetiva é aquela descrição em que não há subjetividade. Ok? Não há aí juízo de valor por parte de quem está descrevendo. Então eu falo, esse menino é alto, magro, de cabelos pretos, olhos azuis. Suponhamos. É uma descrição objetiva. Eu simplesmente olhei para o menino e o descrevi. Agora, quando eu falo, ele é chato, ele é ignorante, ele é legal, ele é carismático, ele é empático. Quando eu dou meu juízo de valor, tá? Quando eu dou as minhas impressões pessoais sobre a pessoa, sobre o objeto, já cai aí para a descrição subjetiva, ok? Então, nós temos dois tipos de descrição. A objetiva, em que não há juízo de valor, e a subjetiva, em que há impressões pessoais, tá? Em que há aí o juízo de valor por parte da pessoa que está descrevendo. Beleza? Tudo no seu material de forma, ó, bem resumida, bem explicado, o material que nós estamos preparando aí para vocês de qualidade. Alguns exemplos de gêneros descritivos. Vimos ali, né, exemplos de gêneros narrativos, né, o conto, romance. E agora estamos vendo aqui também alguns exemplos, tá, de gêneros também descritivos. O diário, a biografia, o cardápio, né, de um restaurante, ok? A notícia, a biografia, os relatos, tá? Você começa, quando você faz a biografia, quando você fala de alguém, você vai descrevê-lo, né? Características. Você vai fazer descrições objetivas, né? E também subjetivas. Então, a biografia aí, tá? Escrita sobre a vida de alguém, é uma espécie de gênero descritivo. Então, vamos avançar. Aprendemos até agora dois tipos de textos, narrativo e descritivo. Vamos avançar para o texto dissertativo. Pessoal, o que significa dissertar? Dissertação, o texto dissertativo é aquele em que você vai defender uma ideia, tá? Ele é baseado, olha aqui a palavra-chave de um texto dissertativo. Olha o seu material, ele é baseado na argumentação, tá? Então, você vai querer fazer o quê? Persuadir o leitor do seu texto. Você vai querer fazer uma dissertação e nós vamos aprender que ela se divide em duas, pode ser expositiva ou argumentativa, e esse primeiro slide aqui é sobre o tipo de dissertação argumentativa, em que você vai querer persuadir. O que é persuasão? Convencer, pessoal. Persuasão, convencimento, tá? Todo texto dissertativo vai ter essa estrutura aqui. Vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Agora, assim como a descrição se divide em duas, objetiva e subjetiva, os tipos de texto dissertativo se dividem em dois, pessoal, tá? Eu tenho dois tipos de texto dissertativo. Eu posso ter o dissertativo expositivo e o argumentativo. Pessoal, o que significa exposição? Exposição significa explicação. Então, eu estou fazendo uma entrevista, eu estou fazendo, por exemplo, uma reportagem. Estou fazendo uma reportagem. É um tipo de texto dissertativo expositivo. Eu estou só explicando, tá? Eu quero uma reportagem sobre, por exemplo, os impactos sociais, né, da Covid. Então, eu só começo a explicar sobre os impactos sociais. Então, o texto dissertativo, ele pode ser expositivo e argumentativo. Expositivo, simplesmente você explica. Não há a intenção de persuadir. Agora, o argumentativo, você explica e também, ó,
usa da persuasão, ok? E alguns exemplos de textos dissertativos também, gêneros dissertativos. O artigo de opinião, pessoal, é um gênero do tipo dissertativo, ok? Então, até o próximo bloco, a próxima aula, para nós continuarmos falando de tipologia textual. Até mais!